Hallo, guten Tag. Hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, né, sobre aprendendo apresentações em alemão. Então, nessa aula de hoje você vai saber perguntar para a pessoa de onde ela é ou onde ela mora, né? Porque são duas perguntas que você vai fazer de diferentes formas. Sendo ela a primeira, a gente usa o verbo kommen, tá? Que é o verbo vir. Woher kommst du? De onde você vem? Você vai perguntar pra pessoa, woher kommst du? Da onde você vem? E aí ela responde, ich komme aus Brasilien. Ou, independente do lugar de onde ela veio, né? Pode colocar São Paulo, ich komme aus São Paulo. Ich komme aus Paraná, Minas Gerais, enfim. Sempre respeitando a regrinha do ich komme aus. E tanana, tanana, que é o lugar de onde você veio. E caso você queira perguntar para a pessoa de onde ela veio, né, de que país ela veio, de que lugar, a gente sempre usa o verbo kommen, que é o verbo vir, da onde você vem. Woher kommst du? Se você quer perguntar onde a pessoa mora, a gente usa o verbo wohnen, tá? Que é o verbo habitar, morar, assim. E aí você vai perguntar, wo wohnst du? Wo wohnst du? Onde você mora? E a pessoa sempre vai responder, ich lebe in Berlin, né? Não moro lá, tá? Eu não vivo em Berlim. Eu só uma queria, mas não vivo lá. E aí você responde, ich lebe in Berlin. E é mais ou menos essa regrinha que você vai levar, né? Ich lebe in, eu vivo em, sei lá, São Paulo, eu vivo no Paraná, eu vivo na Bahia, em Bahia. E sempre respeitando essa regrinha do Ich lebe in. Ou, então, quando você quer perguntar pra pessoa onde ela mora, você sempre vai usar Wo wohnst du? Wo wohnst du? Onde você mora? Ich lebe in Berlin. O lebe, ele é o verbo viver, tá? Mas pode significar também, tipo, eu moro em Berlim. Ah, e sempre você usa ele pra responder essa pergunta. E aí, pra dar continuidade a essa conversa, a gente vai perguntar quantos anos ela tem, né? Você já perguntou como ela tá, qual é o nome dela, onde ela mora, da onde ela veio. E agora você vai perguntar quantos anos você tem? E aí você vai perguntar quantos anos você tem? E aí a pergunta é feita com Wie alt bist du? Wie alt bist du? Que quer dizer quantos anos você tem. E a pessoa vai responder Ich bin, tanana, tanana, Jahre alt. Ich bin, tanana, tanana, Jahre alt. E para responder isso, a gente tem que aprender os números em alemão. Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender os números em alemão. E eu vou tentar explicar de uma forma mais simples como funciona os números em alemão, tá? Então, a gente vai aprender sobre o Die Zahlen auf Deutsch. Die Zahlen auf Deutsch. Então, os números a gente chama de Zahlen, tá? Die Zahlen. Zahlen. E primeiro, a gente tem os números da forma mais simples possível, que é do 1 ao 10. O 1 ao 10 é o mais tranquilo, assim, pelo menos eu acho. Na verdade, eu acho os números tranquilos de aprender, mas vocês vão perceber mais ou menos do que eu tô falando depois. Mas assim, então, eu coloquei o número de 1 a 10 e eu vou pronunciar eles pra vocês. Número 1, né? Eins, 2, 2, 3, 4, 4. O V tem som de F, tá? Então fica vier, vier. O 5, 5, 6, 6. O 7, 7, 8, 8, 9, 9. E 10, 10. 10, você puxa, né? O 10. E aí, em seguida, a gente vai ter os números de 11 a 20. E os números de 11 a 20, o 11, o 11 e o 12, eles são um pouco diferenciados, tá? Você vai fazer eles falando o 11, elf. O 12, zwölf, tá? Zwölf. É um pouco chato de falar, não gosto de falar 12, mas é zwölf.
E aí, em seguida, do 13 ao 19, você vai só colocar a unidade, tá? O número e a dezena, no caso 10. Então fica tipo 3, 10, 4, 10. Então percebe que eu vou repetir o dry, né, que é o 3, para falar o 13, e vou colocar o 10, que é o do 10. 3, 10. Dry, 10. Dry, 10. E aí a gente vai repetir novamente com os próximos números. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Certo? Lembrando que o 11 e o 12 é o diferenciado, não tem o 10. Então eles estão ali, né? Os diferentes da galera. Mas do 13 até o 19 é só você colocar o número, a unidade, né? Do número que você quer falar, né? 13, try e 10, pra indicar que você tá falando o número 13. Então a gente coloca tudo juntinho, bonitinho. Acho legal falar. E aí a gente vem pro número 20, né? Que é a segunda. São duas dezenas, né? 2, 20. E aí a gente tem o 20. 20. 20. E aí a gente tem a regrinha dos números em dezenas, tá? Que eu vou explicar pra vocês como funciona. A partir do 20, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar a unidade. Então, se você vai falar 21 no caso, você vai colocar a unidade, né, o 1, em primeiro lugar. Você vai colocar depois em segundo o und, que significa e, né? Und é e do alemão. E a dezena, né? Que é o 20, que quer dizer 20. Vocês conseguem perceber na apresentação que você coloca a unidade, o 1, und, 20. E isso indica 21. Ein und 20. Só que assim, no português, a gente escreve isso em extenso, né? Se a gente for escrever em extenso. E é tudo separadinho, né? E a gente sempre coloca 21. No alemão, a gente não fala 21. A gente fala 1 e 20. E aí você troca, né? Você não vai falar 21, você vai falar 1 e 20. E você vai juntar tudo. Não tem aquele espaço. E aí você pode até olhar e falar, nossa, que complicado. Mas não é complicado. Você só vai juntar tudo e vai inverter. Entendeu? Então você não vai falar 21, você vai falar 1 e 20. Então você vai ser a sequência unidade mais und, né, que é o e, mais a dezena. Ein und 20. Ein und 20. Então eu peguei o 20, né, 20, e eu juntei tudo e coloquei e formou isso. E aí em seguida a gente vai colocando 22, 23. E assim por diante, né? Aí a gente tem o 24, 25 e em sequência. E isso funciona para todas as dezenas, tá bom? Se você for falar 30, 40, 50, 60, é diferente, claro, porque quando você vai colocar mais uma dezena, você coloca o tsi depois no final. Então não vai ser mais não vai ser o 20, vai ser 30, por exemplo. Mas esse 30, ele é o único diferentão. A gente coloca o RZ, né, aquele Bzinho no 30. A gente não coloca o Zig, que é o Z, né? Como vocês podem perceber aí. A gente coloca. Ele é o único diferente. O 30 ele é aquela pessoa, assim como o 11 e o 12, eles são aquelas pessoas diferentonas da roda que gostam de ser diferente. Mas, em compensação, os outros, eles vão ser sempre assim. A partir do 30, do 40, no caso, você vai colocar a mesma coisa, é a mesma ideia daqui, tá? Unidade mais dezena. E é basicamente isso que você vai fazer. O TSIR, ele vai indicar praticamente que você está maximizando esse número, digamos assim. O TSIR tá no final. Então você vai colocar o 4 TSIR, o 5 TSIR, o 6 TSIR, o 7 TSIR, o 8
zih, o 9, zih. E aí, quando você coloca esse zing no final, quer dizer que você tá falando 40, você tá falando 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. E o 100 a gente fala 100. 100. Lembrando que as regrinhas, assim como aqui no 20 que eu coloquei, ela serve para todos, tá? Tanto o 20, o 30, o 40, o 50, 60, 70, 80, até o 90. Ele vai servir essa... Como fala? Essa regrinha, tá? Não importa, é só você trocar o 20 pelo 30, né? Então você vai falar 31, que quer dizer 31. 32, quer dizer 32. E assim por diante, e isso funciona para todos os números, tá? Do 1 ao 100. Bom, eu não vou me especializar muito nos números, porque acho que não tem necessidade de aprender mais que isso. Geralmente os números que aparecem são as datas, né? 1900 e tal, 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 tal. Se vocês, caso vocês quiserem aprender um pouco mais sobre os números, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas isso é mais, acho que, treino do que. E um pouco de decorar também. Se você aprende o número de 0 a 10 e entende que a partir do. Ó, deixa eu dar uma voltada aqui. Se você entende que esses números de 0 a 10 tá show. Show. Agora é só você colocar na sua cabeça que o 11 e o 12 é o diferentão da galera. Então vai ser o 11 e o 12. E em seguida, do 13 ao 19, o que a gente tem aqui? A gente tem o número mais o tsin. E aí, se você já sabe esses números, é só você colocar o tsin no final. Que aí você vai já ter o seu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Correto? E aí, para as dezenas, né? No 20, o 20, a gente já sabe como funciona. Coloca na sua cabeça. É só você juntar unidade, e dezena. Né? E aí, só você juntar isso, aprender essa regrinha, que aí você consegue contar até 100 sem problema nenhum. Porque é só você lembrar também que as dezenas, elas vão sempre ter os números, né? Que de 1 a 10, que você já sabe. Se você quiser falar 80, é só você saber o 8 e colocar o tsi no final. E aí, fica fácil. Então, para finalizar, wie alt bist du? Quantos anos você tem? E agora que vocês aprenderam um pouco sobre os números, eu respondo o meu. Ich bin 22 Jahre alt. Und du? Né? Eu tenho 22 anos. E você? Então é sobre isso. Essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre profissões. E aí é uma aula assim baseada mais nisso. E talvez eu vou me aprofundar também em outros assuntos que são relacionados. E é isso.